Oi, meu nome é Daniel, eu sou professor dos cursos de Comércio Exterior e Relações Internacionais aqui na UVV, sou mediador extrajudicial e também sou um dos professores que comandam o Núcleo de Práticas Adequadas de Soluções de Conflitos aqui da UVV. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a mediação. Por quê? Porque no último dia 15 de maio, o NUPASC foi campeão internacional de mediação, a ADR/ODR International Mediation Online Competition. Nessa competição, os nossos alunos puderam botar em prática as técnicas de mediação e negociação que eles têm desenvolvido justamente para entrar no mercado com habilidades adicionais. Mas afinal de contas, o que é essa tal de mediação que é o tema desse campeonato que nós ganhamos? A mediação é uma forma de solução de conflitos. Uma forma voluntária em que as partes escolhem um terceiro, uma pessoa que não tem nada a ver com o conflito, para ajudá-la a resolver o conflito. Mas como assim conflito? O conflito, afinal de contas, muitas vezes a gente pensa numa guerra, numa briga feia. Também é. Mas existem outros tantos conflitos que são muito menores. O conflito, na verdade, acontece quando temos duas partes com vontades opostas e que, se realizarmos parcial ou totalmente a vontade de uma dessas partes, não poderemos satisfazer total ou parcialmente, a vontade da outra parte. Portanto, temos um conflito. A mediação, nesse ponto aqui, portanto, ela serve para ajudar a gente a resolver esse conflito. Mas como que ela pode servir para fazer isso? São conflitos das mais diversas naturezas. A gente vai ver conflitos entre irmãos, conflitos de família, vai ver conflitos entre empresas, nacionais e internacionais, conflitos entre governos, entre empresas e governos e por aí vai. Grande natureza de conflitos, essa grande quantidade de atores em conflito, vai trazer para a gente uma ideia de que a mediação acaba sendo importante justamente que a partir dali em que o mediador consegue restaurar o relacionamento entre as partes com o objetivo de fazê-las resolver o problema. Lembrando, o problema da parte não é a outra parte, mas geralmente o que acontece é que algo as leva a identificar uma ou outra como problema. Mas nesse ponto, como restaurar o relacionamento? Como assim fazer com que resolvam esse problema e satisfaçam a vontade de todas? Simples. O mediador vai fazer, entre outras coisas, as partes entenderem quais são as suas posições e quais são os seus interesses. São dois conceitos bastante importantes no mundo da mediação. Posição é aquilo tudo que eu falo que eu quero. Interesse é aquilo que eu efetivamente quero. Se eu estou numa negociação, por exemplo, com alguém, e eu falo que eu quero um carro, o carro é a minha posição. Mas por que, afinal de contas, eu quero um carro? Para que eu quero esse carro? Preste atenção nos interesses. Eu posso querer o carro porque eu tenho uma necessidade de mobilidade. Eu posso querer esse carro porque eu preciso demonstrar status. Eu posso querer esse carro porque eu quero ter a liberdade de ir para onde eu quiser a hora que me der na telha. Eu tenho interesses diferentes que podem ser traduzidos em posições diferentes. Se eu quero um status ou se eu quero mobilidade, o carro é uma posição que satisfaz esse meu interesse, mas não é a única posição. A mágica da mediação é fazer com que o mediador ajude as partes a entenderem que não precisam abrir mão dos seus próprios interesses e que conjuntamente podem traduzir os seus interesses em posições que será de benefício mútuo. A mediação, nesse sentido, é uma forma de solução de conflitos importante porque ela é autocompositiva. Existem duas formas básicas de solução de conflitos: a autocomposição e a heterocomposição. A heterocomposição é quando vem um juiz, por exemplo, e diz: esta parte está certa, esta parte está errada. Esse juiz pode ser tanto um juiz no Tribunal de Justiça, quanto pode ser um árbitro internacional numa questão envolvendo dois países ou duas grandes empresas multinacionais. A autocomposição, por outro lado, é quando as duas partes em conflitos, auxiliadas, e às vezes não, por um mediador, conseguem elas chegar a um entendimento. A ideia, portanto, da mediação não é dizer quem está certo e quem está errado, mas sim fazer com que ambas as partes resolvam o seu problema. O mediador, portanto, tem que fazer as partes pensarem na ideia de resolver o problema. Ao que ele precisa fazer essas partes resolverem o problema, ele vai usar várias técnicas que as levam justamente a refletir sobre o que elas efetivamente querem. Dessas técnicas, eu gosto de destacar algumas.
Entre elas, o resumo. Sabe aquela vez que a pessoa começa a falar com você e fala e não para, até que a gente se perde nos primeiros 30 segundos em que ela estava falando? Pois bem, é a função do mediador captar de fato a mensagem das partes para poder resumir de fato aquilo que importa. A outra técnica que eu gosto de destacar é a paráfrase. Quando a gente fala da paráfrase, é porque muitas vezes a gente fala uma coisa, mas não é exatamente aquilo que eu queria dizer. Imagine uma pessoa frustrada, foi a um restaurante e não ficou satisfeita com o seu atendimento. Ela chama o gerente e fala para o gerente: o atendimento nesse restaurante foi uma porcaria. Não foi isso que ela quis dizer. O que ela quis dizer, na verdade, é que a sua expectativa não foi satisfeita, ou a sua expectativa não foi atendida pelo atendimento. Era essa a frase. Parafrasear o que ela quer, tirar a agressividade, faz com que as partes fiquem ligadas direto no problema e na mensagem a ser enviada. Além disso, o mediador vai fazer perguntas e perguntas que vão levar as partes a um choque de realidade. Isso que você está pedindo é de fato execuível? É possível? É verossímil? Se isso fosse proposto para você, você aceitaria também? São essas algumas das técnicas que o mediador usa numa sessão de mediação, em que estão presentes ele, as duas partes em conflito, geralmente assistidas pelos seus advogados. A mediação, em toda essa dinâmica, é norteada por alguns princípios. O princípio da informalidade e o da oralidade, em que mostrem que, diferente do que acontece num tribunal, a mediação é o momento em que as partes têm para conversar, para dialogar, podendo, claro que com moderação e o devido respeito à educação, e eventualmente até mesmo interromper uma a outra. Além disso, existem 3 princípios extremamente importantes na mediação. O princípio da imparcialidade, da neutralidade e da confidencialidade. O mediador deve ser imparcial, ele não deve escolher nenhum dos lados, não deve dizer quem está certo e quem está errado. Ele deve ser neutro, ele não deve ter interesse nenhum no resultado daquela mediação. Ele não deve ter, portanto, nenhum interesse nada a ganhar ou a perder com aquela mediação. E por fim, a confidencialidade. Tudo o que se fala na mediação fica ali na mediação. O mediador, em hipótese alguma, seja uma mediação de um conflito de família ou de um fornecedor com um varejista, seja de um conflito entre 2 estados, ele não pode falar o que ele escutou. Ele não pode ser arrolado como testemunha, por exemplo. Isso é importante justamente para que as partes sintam-se à vontade em falar aquilo que elas necessitam, em expor os seus interesses, as suas vontades e até mesmo as suas dores e preocupações. No Brasil, a Lei 13.140 de 2015 abre, contudo, uma única exceção para o princípio da confidencialidade. Se o mediador perceber que ali naquela sessão está para acontecer um crime ou que as partes estão combinando de cometer um crime, ele deve imediatamente interromper a sua sessão e comunicar aquele crime às autoridades. Se no Brasil a mediação é regulamentada pela Lei 13.140 de 2015, internacionalmente há uma grande convenção internacional, a Convenção de Singapura, lá de 2019, que estabelece regras para que essas mediações sejam válidas no país onde ela aconteceu e que elas produzam efeito, portanto, em outros países. A mediação tem grandes benefícios com relação às formas heterocompositivas. É muito melhor para as partes em conflito tentarem se entender uma com as outras do que ir para a justiça, dependendo do caso, evidentemente. Mas o que a gente sabe é que a mediação é um procedimento muito mais ágil. Você não precisa ficar anos e anos a fio esperando uma decisão do juiz. A mediação é um procedimento sigiloso. O que fala na mediação, fica na mediação. A ata da sessão vai escrever apenas aquilo que foi concordado e não o debate que levou àquele acordo. E, por fim, é um procedimento muito mais barato, que não precisa de grandes custos para custas processuais, entre outras coisas. A mediação, nesse sentido, acaba sendo uma prática adequada para solucionar vários conflitos, dentre eles, muitas coisas relacionadas ao comércio, ao direito, às relações internacionais, à família e por aí vai. Foi um grande prazer falar com vocês. Até a próxima.